Graça e paz, amados. Aqui é a pastora Juliana, do grupo de estudos. Nós estamos fazendo o audiobook do livro Campo da Batalha da Mente, capítulo 5. Seja positivo. Seja feito conforme a tua fé. Mateus 8:13. Mentes positivas produzem vida positivas. Mentes negativas produzem vidas negativas. Pensamentos positivos são sempre cheios de fé e de esperança. Pensamentos negativos são sempre cheios de medo e dúvida. Algumas pessoas têm medo de ter esperança porque elas foram muito machucadas na vida. Elas tiveram tantos desapontamentos que não acham que podem enfrentar a dor de mais um. Portanto, elas se recusam a ter esperança para não serem desapontadas. Evitar ter esperança é um tipo de proteção contra a possibilidade de ser machucado. O desapontamento machuca. Então, em vez de serem feridas outra vez, muitas pessoas simplesmente se recusam a esperança ou acreditar que qualquer coisa boa jamais lhe acontecerá. Esse tipo de comportamento estabelece um estilo de vida negativo. Lembre-se, Provérbios 23:7. Pois como ela, uma pessoa, pensa em seu pensamento, em seu coração, assim é. Muitos anos atrás, eu era extremamente negativa. Sempre digo que se tive dois pensamentos positivos sucessivamente na minha mente, teria cãibras. Minha filosofia era essa: se você não esperar que nada de bom aconteça, então você não ficará desapontada quando não acontecer. Eu tinha encontrado tantas tantos desapontamentos na minha vida, tantas coisas, devastadoras haviam acontecido comigo, que eu tinha medo de acreditar em que alguma coisa boa poderia acontecer. Eu tinha uma perspectiva terrível e negativa de tudo. Como meus pensamentos eram todos negativos, minha boca também era, portanto, minha vida também. Quando realmente comecei a estudar a palavra e a confiar em Deus para restaurar, uma das minhas coisas que eu percebi foi que o negativismo tinha que desaparecer. Em Mateus 8:13, Jesus nos diz que será feito de acordo com a nossa fé. A versão King James diz: e seja feito conforme a tua fé. Tudo aquilo em que eu acreditava era negativo, então, naturalmente, muitas coisas negativas aconteciam comigo. Isso não significa que podemos conseguir qualquer coisa que queremos apenas por pensar nela. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós e não podemos controlá-los com pensamentos e palavras, mas devemos pensar e falar de acordo com o desejo e o plano dele para nós. Se você tem ideia, alguma coisa que seja o plano de Deus para você neste momento, pelo menos comece a pensar: bem, não sei qual o plano de Deus, mas sei que Ele me ama. Seja o que for que Ele quiser fazer, será bom e serei abençoado. Comecei a pensar positivamente sobre sua vida. Pratique positivo em qualquer situação que surgir, mesmo mesmo que qualquer coisa que esteja acontecendo em sua vida neste momento não seja boa, espere que Deus trará o bem proveniente dela, como ele prometeu em sua palavra. Todas as coisas cooperam com Deus. E nós asseguramos e sabemos que, tendo Deus como parceiro em nossas ações, todas as coisas cooperam e se adequam a um plano para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o planejamento e propósito. Romanos 8:28.
Esse versículo nos diz que todas as coisas são boas, mas com certeza diz que todas as coisas cooperam para o bem. Vamos dizer que você está planejando ir fazer compras. Você entra no carro, o carro não funciona. Há duas maneiras que você pode olhar a situação. Você pode dizer: eu sabia, nunca falha. Toda vez que eu quero fazer alguma coisa de errado acontece. Eu tinha mesmo imaginado que essa ida às compras acabaria em um fiasco. Isso sempre acontece com os meus planos. Ou você pode pensar de uma outra maneira. Bem, eu queria ir fazer compras, mas parece que não vai ser agora. Vou fazer mais tarde, quando o carro estiver pronto. Neste mesmo tempo, acredito que as mudanças nos planos vai funcionar para o meu bem. Provavelmente há uma razão por que preciso estar em casa hoje. Então vou aproveitar o meu tempo aqui. Em Romanos 12:16, o apóstolo Paulo diz para nos ajustarmos prontamente às pessoas e às coisas. A ideia é que precisamos aprender a nos tornar o tipo de pessoa que planejamos as coisas, mas não desmorona se o plano não funciona. Recentemente tive uma excelente oportunidade de praticar esse princípio. David e eu estávamos em Lake York, na Flórida, e estivemos ministrando lá por 3 dias. Estávamos fazendo as malas e nos arrumamos para ir embora. Eu tinha planejado usar uma calça e uma blusa com sapatos baixos, pois assim eu estaria mais confortável durante aquela viagem de regresso. Comecei a me vestir e não encontrei a minha calça. Verificamos tudo e no fim encontramos a calça no fundo do closet. Ela tinha escorrido do cabide e estava terrivelmente amassada. Sempre carregamos um ferro a vapor conosco, então tentei tirar o amassado com vapor, vesti a roupa e vi que não estava parecendo boa. Minha única escolha então era um vestido e saltos altos. Eu poderia sentir minhas emoções descontroladas com aquela situação. Veja, toda vez que não conseguimos o que queremos, nossos sentimentos se rebelam contra e tentam nos colocar em uma atitude negativa de autopiedade. Reconheci imediatamente que eu tinha que fazer uma escolha. Eu poderia ficar irritada porque as coisas não tinham saído do jeito que eu queria, ou eu poderia me ajustar às situações e ir em frente e aproveitar a viagem para casa. Mesmo uma pessoa que realmente seja positiva não terá tudo funcionando do jeito que ela gosta o tempo todo, mas a pessoa positiva pode ir em frente e ter prazer, independentemente do que acontecer. A pessoa negativa nunca desfruta de nada. Não é divertido estar com uma pessoa negativa, ela traz umas nuvens escuras a cada projeto, há um peso em sua volta dela, ela reclama, murmura, enxerga defeitos, não importa como as coisas estejam caminhando, ela sempre parece descobrir a única coisa que poderia ser um problema, um potencial. Quando estava em meus dias de extremo negativismo, poderia ir a uma casa que tinha acabado de ser redecorada. E em vez de comentar das coisas bonitas, eu enxergava o canto do papel de parede solto ou a mancha na vidraça. Estou tão feliz porque Jesus me libertou para desfrutar as coisas boas da vida. Estou livre e acredito que, com fé e esperança nele, as coisas ruins podem transformar em coisas boas. Se você é uma pessoa negativa, não sinta-se condenado, a condenação é negativa. Estou compartilhando essas coisas com você para reconhecer seu problema em ser negativo e começar a confiar em Deus para restaurar, não torná-lo negativo sobre o seu negativismo. O caminho da liberdade começa quando encaramos o problema sem encarar e colocar desculpas para ele. Estou certo de que você é uma pessoa negativa, há uma razão para isso, sempre há, mas lembre-se, como cristão, de acordo com a Bíblia, você é uma nova pessoa agora, um novo dia. É assim, é assim, e se alguém está em Cristo, é nova criatura.
e as coisas antigas já passaram, e eis que fizeram tudo novas. 2 Coríntios 5,17. Como uma nova criatura, você não precisa permitir que as coisas velhas que aconteceram com você continuem afetando a sua vida em Cristo. Você é nova criatura e, como uma vida nova em Cristo, você pode ter sua mente renovada de acordo com a palavra de Deus. Coisas boas vão acontecer com você. Regozije-se, é um novo dia. O trabalho do Espírito Santo. Mas eu vos digo a verdade que quando eu digo que é proveitoso, bom, conveniente, vantajoso, e eu já vá, convém que vá, porque Cristo, se não for o consolador, o conselheiro, o ajudador, o advogado, o intercedor, o fortalecedor, o companheiro, não virá para os outros em comunhão íntima convosco. Se, porém, eu for, eu vou-los enviei para estar em comunhão íntima conosco. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, e lhe demonstrará o pecado e a justiça, retidão do coração e condenação correta em Deus e do juízo. João 16, do 7 ao 8. A parte mais difícil de liberar o negativismo é encará-lo. A verdade dizendo, sou uma pessoa negativa, mas quero mudar. Não posso mudar a mim mesmo, mas acredito que Deus irá mudar e transformar à medida que eu confiar nele. Sei que tomará tempo e não vou me sentir desanimado comigo mesmo. Deus começou uma boa obra, e é capaz uma boa obra em mim, e ele é capaz de completá-la. Filipenses 1:6. Peça que para o Espírito Santo chamar sua atenção cada vez que você começar a ficar negativo. Isso é parte do trabalho dele. João 16, do 7 a 8, nos ensina que o Espírito Santo nos convencerá da justiça. Quando a convicção vier, peça a Deus que nos ajude. Não pense que você pode lidar com ela sozinho. Apoie-se em Deus. Embora fosse extremamente negativa, Deus me permitiu saber que quando eu confiasse nele, ele irá me tornar muito positiva. E eu estava passando por maus bocados, tentando manter uma mente em um padrão negativo. Agora não posso aguentar o negativismo. É como uma pessoa que fuma. Muitas vezes um fumante que deixou de fumar não tem mais tolerância alguma com cigarros. Eu sou assim. Eu fumei por vários anos, mas depois que parei, não posso nem mesmo suportar o cheiro do cigarro. Tenho a mesma reação sobre ser negativa. Eu era uma pessoa muito negativa. Agora não consigo suportar o negativismo do jeito nenhum. É quase ofensivo para mim. Acho que como tenho visto tantas mudanças positivas em minha vida, desde que fui liberta da mente negativa, agora eu oponho a qualquer coisa negativa. Enfrento a realidade e encorajo a fazer o mesmo. Se você está doente, diga: eu não estou doente, porque isso não é verdade, mas você pode dizer: creio que Deus está me curando. Você não precisa dizer: provavelmente vou piorar e acabar no hospital. Em vez disso, você pode dizer: o poder curador de Deus está trabalhando em mim nesse exato momento. Creio que ficarei bem. Tudo deve ser equilibrado. Isso não significa temperar o seu positivismo com um pouco de negativismo, mas significa ter uma mente pronta para lidar com o que quer que lhe aconteça, seja positivo ou seja negativo. Uma mente pronta. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que Tessalônia, pois receberam a palavra com toda a alvidez, examinando as escrituras todos os dias para ver coisas que eram de fato assim. Atos 17:11. A Bíblia diz que devemos ter uma mente pronta. Isso significa que devemos ter a mente aberta para a vontade de Deus, seja qual for. Por exemplo, recentemente uma jovem senhora, minha conhecida, experimentou a tristeza de ter um noivado desfeito.
ela e o rapaz estavam orando sobre se o Senhor desejava ou não que eles continuassem a namorar. Embora eles tivessem decidido não se casar naquela época, a moça queria que o relacionamento continuasse e estava pensando e esperando e acreditando que o ex-noivo a procuraria e, e iria se sentir da mesma forma. Eu aconselhei a ter uma mente pronta, caso as coisas não saíssem do jeito. Ela disse: "Bem, isso não é ser negativa. Não, não, não é. Negativismo seria pensar: minha vida está acabada, ninguém jamais me quererá. Eu fracassei, agora serei infeliz para sempre. Ser positivo seria dizer: estou realmente triste porque aconteceu, mas vou confiar em Deus. Espero que meu namorado e eu possamos ainda namorar. Vou crer que nosso relacionamento está restaurado, mas mais ainda do que qualquer coisa, quero a perfeita vontade de Deus. Se as coisas não acontecerem da maneira como eu quero, vou sobreviver, porque Jesus vive em mim. Pode ser que seja difícil durante algum tempo, mas creio que no final tudo cooperar para o melhor. Isso é enfrentar os fatos tendo uma mente pronta e ainda sendo positiva. Isso é equilíbrio, força e esperança. Abraão contra a esperança, esperando contra a esperança, porque para ele a razão humana era contra a esperança. Creu, esperou com fé, para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será tua descendência inumerável. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, inteiramente imponente, como que estivesse morto, sendo ele já com 100 anos, considerando a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu e foi cheio do poder da fé, louvando e dando glória a Deus. Romanos 4:18 ao 20. Dave e eu acreditamos que o nosso ministério no corpo de Cristo vai crescer todo ano. Sempre queremos ajudar mais pessoas, mas também percebemos que Deus tiver um plano diferente e se chegarmos até o final do ano sem nenhum crescimento da mesma forma que começamos, não podemos permitir que situações contrárias controle a nossa alegria. Cremos que por muitos motivos, mas acima de todos eles, cremos que em alguém, e esse alguém é Jesus. Nem sempre sabemos o que vai acontecer, apenas sabemos que vai sempre cooperar para o nosso bem. Quanto mais positivos eu e você nos tornarmos, mais estabeleceremos o fluir de Deus. Deus é certamente positivo para fluir com Ele. Nós também devemos ser positivos. Você pode estar passando por circunstâncias realmente adversas. Você pode estar pensando: Joyce, se você conhecesse a minha situação, você não esperaria que fosse positivo. Eu encorajo a reler Romanos 4:18 ao 20, onde é relatado que Abraão, depois de ter analisado sua situação, ele não ignorava os fatos, considerou, embora apenas brevemente, a completa impotência do seu corpo e esterilidade do útero envelhecido de Sara. Embora toda a razão humana para a esperança tivesse acabado, ele esperou em fé. Abraão foi muito positivo sobre a situação negativa. Hebreus 6,19 nos diz que a esperança é a âncora da alma, a esperança é a força que nos mantém firmes em tempo de provação. Jamais pare de ter esperança. Se você fazer isso, você terá uma vida miserável. Se você já está tendo uma vida miserável porque você não tem esperança, comece a ter esperança. Não tenha medo. Não posso lhe prometer que as coisas acontecerão exatamente da forma
que você quer que aconteçam, mas posso lhe prometer que você jamais se desapontará. Mas mesmo em tempos de desapontamento, se eles vierem, você pode esperar a ser positivo. Coloque o reino miraculoso de Deus. Coloque-se no reino miraculoso de Deus. Espere um milagre em sua vida. Espere coisas boas. Espere receber, para receber, espere. Por isso o Senhor zelosamente espera, tendo expectativa, procurando e desejando muito para ter misericórdia de vós. Portanto, se detém para compadecer de vós e vos mostrar sua bondade amorosa, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurado, felizes, afortunados, invejáveis são todos aqueles que esperam, que têm expectativa, que procuram e desejam sua vitória, seu favor, seu amor, sua paz, sua alegria, companhia incomparável. E continua, Isaías 30:18. Esse versículo tornou-se uma das minhas passagens bíblicas favoritas. Se você meditar nele, ele começará a fazer grandes coisas em você, grande esperança nele. Deus está dizendo que ele está procurando alguém com quem ser grandioso, bom, mas não pode ser alguém mal-humorado, de mente negativa. Deve ser alguém que tem expectativa, procurando e desejando que Deus seja bom com ele. Pressentimentos malignos. O que são pressentimentos malignos? Pouco tempo depois que comecei a estudar a palavra de Deus, estava escovando o cabelo uma manhã no banheiro, quando percebi que o ambiente ao meu redor havia uma sensação vaga, ameaçadora, alguma coisa ruim iria acontecer. Conscientemente, na verdade, que tinha dito, essa sensação comigo era a maior parte do tempo. Perguntei ao Senhor: que sensação é essa que sempre eu tenho? Pressentimentos malignos, ele respondeu. Eu não sabia o que aquilo significava, nem jamais tinha ouvido a respeito. Logo depois disso, encontrei a frase em Provérbios 15:15. Todos os dias do aflito e são maus, mas a alegria do coração é o banquete contínuo. Percebi que naquele momento que maior parte da minha vida tinha sido infeliz por causa de pensamentos e pressentimentos malignos. Sim, tive circunstâncias que foram muito difíceis, mas mesmo quando não as tinha, ainda estava infeliz, porque meus pensamentos estavam envenenando minha perspectiva e me roubando a habilidade de desfrutar uma vida e ver bons dias. Guarde sua língua do mal, pois quem amar a sua vida e ver dias felizes, seja isso claro ou não, refrie sua língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente, traiçoeira, enganosamente. 1 Pedro 3:10. Esse verso diz claramente que desfrutar a vida, ver dias felizes e ter a mente boa, positiva, são situações interligadas. Não importa quão negativo que você seja ou quanto tempo você tem sido assim, sei que você pode mudar, porque eu mudei. Custou-me o tempo e muita ajuda do Espírito Santo, mas valeu a pena. Valerá a pena para você também. Aconteça o que acontecer, confie no Senhor e seja positivo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você seja tocado com essa palavra, em nome de Jesus.